Ale, Holiday e Marrom, eu preciso pedir uma autorização para vocês. Eu quero trazer um pouco mais de leveza para este programa. Certamente. Eu quero falar sobre aborto. Gente, olha só, a senadora eleita Damares Alves, do Republicanos, afirmou nesta terça-feira que vai atuar para reverter a decisão do governo federal de retirar o Brasil da Aliança Internacional contra o Aborto. E quem vai explicar essa história para a gente é Paula Carvalho. Vamos lá, Paulo. A Aliança Internacional contra o Aborto é o chamado Consenso de Genebra, do qual o Brasil foi signatário, assim como outros países, como Estados Unidos, que é idealizador do projeto durante a gestão Trump, o Egito, a Hungria, Uganda e Indonésia. Agora o governo brasileiro diz que decidiu, aspas aqui para vocês, tá? Atualizar o posicionamento do país em fóruns e mecanismos internacionais que tratam das pautas das mulheres. Acreditando aí que o Consenso de Genebra, e aí vou abrir aspas de novo, contém entendimento limitativo dos direitos sexuais e reprodutivos e do conceito de família, que pode comprometer a plena implementação da legislação nacional sobre a matéria, incluindo os princípios do Sistema Único de Saúde. A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos e agora a senadora eleita Damares Alves se manifestou e disse que vai atuar no Senado para reverter a decisão do governo Lula. Para a senadora, o Consenso de Genebra foi uma das maiores alianças assinadas pelo Brasil nas últimas décadas e que, aspas, garante a proteção dos países de interferências e embargos internacionais, prevalecendo a soberania nacional na temática do aborto. Muito bem, Paulinha. Ô Marronzinho, eu tô um pouco confuso. Não sei se você também tá, Fê, mas eu tô. Porque eu vi na campanha um Lula anti-aborto. Vocês não viram isso? Anti-aborto. E agora ele não está se demonstrando um cara anti-aborto. Como é que fica essa história? Não, acho que ele continua sendo anti-aborto. Quando a gente fala que esse tema é muito complicado, né, muito delicado e é muito sensível. Às vezes a gente fala para discutir a questão do aborto e as pessoas taxam a gente como abortista. Eu, como sou ligado, posto muita coisa referente ao evangelho, muita gente fala para mim, como você fala do evangelho e é a favor do aborto? Eu acho difícil alguém declarar que é a favor do aborto, única e simplesmente, olha gente, eu estou aqui para declarar que eu sou a favor do aborto. Acho que é uma questão de saúde pública, ao contrário do que muitos pensam, e que precisa ser discutido, porque tem muita gente morrendo, fazendo aborto clandestino, tem muitas mulheres sofrendo pro resto da vida com os traumas, não só psicológicos, mas como também traumas físicos, por causa de um aborto mal feito. Então, há de se discutir. Tirar o Brasil dessa situação que ele foi colocado é trazer de volta essa discussão sobre o aborto. E a gente tem que discutir isso, inclusive, nas igrejas, sob o ponto de vista moral mesmo, porque a igreja tem muita coisa moral, né? O evangelho, o católico tem muita coisa moral. Não, eu sou contra porque moralmente, e eu também sou contra. Eu também sou contra, inclusive em caso de estupro, porque a gente não sabe que vida está vindo aí. A gente não sabe que vida, talvez essa vida provocada por um estupro vai salvar a mãe no futuro, vai cuidar da mãe no futuro. Quantos casos a gente tem assim? O que sou a favor é que se discuta e que se dê liberdade para a mulher decidir. Eu acho que a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo e até uma fase da gestação que agora eu não quero, não sei dizer, a lei permite em caso de estupro, em outros casos, e uma discussão sobre isso ampla, com gente que saiba o que dizer, não comigo aqui, estou falando superficialmente, obviamente, mas com gente que estudou o assunto, que saiba de números, eu acho que é muito bem-vinda. Mas você está saindo muito pela tangente da pergunta que eu te fiz. Eu achei, pelo menos, não sei a avaliação de vocês, porque eu te fiz uma pergunta. O Lula é contra ou é a favor do aborto? Ninguém é a favor do aborto. Porque nenhum ser humano em sã consciência é a favor do aborto. A favor do direito de aborto. Então, o direito. Sim, mas na campanha ele claramente foi questionado sobre isso e disse ser contra. Mas eu acho que ele continua contra. Você acha? Eu acho que ele continua contra. Você acha, Holiday? Eu não acho. Não, eu acho que o Lula ele teve um discurso ali absolutamente eleitoreiro, que ele estava tendo uma crise no eleitorado evangélico, especificamente, e ele foi obrigado a se posicionar contra o aborto. Mas ele também tomou um certo cuidado nesse posicionamento dele, que ele diz, eu sou pessoalmente contra o aborto. E esse é um pronunciamento que alguns políticos de esquerda têm tomado para evitar
algum desgaste religioso. O Biden, por exemplo, diz muito isso. Teve até uma discussão na Igreja Católica lá dos Estados Unidos se ele poderia ou não receber a comunhão, que ele diz, olha, eu sou particularmente contra o aborto, mas enquanto política pública não quero impor isso ao meu país. Esse é um outro tipo de discussão. Só que eu acho importante a gente deixar claro que ser contra o aborto ou estar nessa aliança internacional anti-aborto não significa necessariamente ter uma posição religiosa. É perfeitamente possível você ter um posicionamento anti-aborto com base em posicionamentos absolutamente filosóficos e científicos. A grande questão que esse acordo nos trazia é o seguinte: não há consenso na ciência sobre quando começa a vida. Não há. Até porque não é papel da ciência nos trazer verdades absolutas. Quem traz verdades absolutas é a religião. Você vai perguntar para um médico, ele vai dizer, não, vida eu considero a partir da 8ª ou 20ª semana, porque o sistema neurológico se desenvolveu a tal ponto que aquele ser já sente dor. Outro vai dizer que não, que a partir do momento que você tem um material genético, isso é, já na concepção, como aquele material genético ele é único no mundo, aquele ali já é um ser humano, porque ele é um ser único no mundo. Então tem uma discussão científica ampla. Mas veja, quando você não tem certeza de algo, quando você não sabe se a vida começa no primeiro dia ou na 8ª semana, o que você faz? Você preserva desde o momento da concepção. Essa é a ideia. Porque eu não sei exatamente quando a vida está começando. Quando o Lula diz que vai sair desse acordo internacional anti-aborto, ele está dizendo, eu estou um pouco me lixando para essa discussão. Se começa na primeira semana, se começa na 8ª, se não começa, vamos o Brasil, por si só, fazer essa discussão própria e, quem sabe, no futuro acabar permitindo o aborto em mais possibilidades do que se permite hoje. Em resumo, ele está traindo as declarações que ele deu durante a campanha e está abrindo possibilidades, sim, para que a legalização do aborto seja mais ampla no nosso país. Eu acho que é uma sinalização, né? É isso um pouco do que você está trazendo, Holliday. Eu acho que é uma sinalização de que ainda há uma discussão a respeito disso. Porque eu acho que, de fato, na campanha, quando o Lula falou que o aborto era um assunto de saúde pública, isso repercutiu muito mal com parte do eleitorado, né? Como o Holliday trouxe aqui. E, de fato, ele teve que dar esse passo para trás, decepcionando muita gente, como eu, por exemplo, que acho que o aborto é um assunto de saúde pública. É a minha posição, eu acho. Eu achei que ele até foi um pouco covarde nessa situação. Mas é isso, o eleitoreiro, para ganhar o voto dessas outras pessoas, para fazer a meia-culpa ali, ele acabou dando um passo para trás. Mas ele sair desse acordo é uma sinalização de que talvez ele não tenha dado tanto um passo para trás mesmo. Talvez ele esteja, sim, mais aberto, ou se não ele, quem está ali no ministério, quem agora vai levar isso para frente, né? Que não é mais a Damares, que era uma mulher conservadora e que tinha princípios religiosos, sim, que muitas vezes queriam mapear as coisas que acontecem no país. Acho legal você falar isso, Holliday, porque muito da discussão fica no plano do religioso e do científico, quando não é isso, porque não há consenso, né? Então eu acho que o Lula sinalizou, sim, uma posição diferente daquela que ele quis amaciar durante a eleição. E que até me decepciona, porque eu particularmente sou a favor da descriminalização do aborto. Já contei várias vezes aqui as minhas histórias em relação a isso. Pela ordem aqui, Felipe, em seguida o Alexandre. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que como o próprio Marrom disse, né, é um assunto delicado, enfim, mas a gente tem que trazer esse assunto cada vez mais à tona para ser discutido, isso sem dúvida alguma, porque todo mundo acha o assunto aborto extremamente delicado, um lugar meio que um campo minado para você poder discutir, todo mundo se fecha e acaba realmente não falando absolutamente nada, e aí eu acho que gera isso. E referente ao Lula eu tenho a mesma posição, tanto da Paulinha como também do Holliday. Eu acho que no campo eleitoreiro ali, eu acho que ele foi realmente navegar, né, durante a campanha, tentar angarinhar ali os votos ali, principalmente dessa classe evangélica, enfim, que fazia realmente toda a questão de ter esse apoio, principalmente do presidente da República ou do, talvez, presidente na época estava em campanha. Então eu acredito assim, que ele fez isso, ele usou dessa arma justamente para poder ir pro tudo ou nada, né? Essa é a grande verdade. Então eu acho que isso tem que ser revisto. E no Brasil não pode ser banalizado dessa forma,
né? Porque a gente é um país com uma abrangência demográfica absurda, a gente tem bilhões de pessoas aqui, milhares de pessoas. Então, assim, que é uma juventude completamente, às vezes, desassistida. Essa é a grande verdade, né? Eis aí o índice de menores, de mulheres que engravidam aí durante a adolescência e de repente ficam completamente órfãos sem saber qual é a atitude tomar. Então, para nós que temos um pouco mais de esclarecimento e a gente tem um pouco mais de voz sobre esse assunto, não só sobre esse assunto, mas a gente tem a imprensa, enfim, ou a mídia a favor, eu acho que nós devemos trazer cada vez mais essa discussão. E sem dúvida alguma, eu acho que o Lula usou desse assunto justamente para poder navegar entre os evangélicos. Vamos lá, Alê, chega mais. Olha, em primeiro lugar, o que eu acho importante, claro que todo assunto deve ser discutido, problema nenhum, mas o Datafolha fez uma pesquisa no passado e 71% dos brasileiros disseram na pesquisa do Datafolha que querem que a lei continue do jeito que está no Brasil, ou seja, que o aborto é proibido e isso é permitido em alguns casos específicos, estupro, risco de vida da mãe, má formação do feto, são alguns poucos casos, ou que seja proibido em qualquer caso. Isso são 71% dos brasileiros. A posição de liberar o aborto on demand, quando der vontade, é uma posição de apenas 8% dos brasileiros. Além disso, existe um mito de que homens e mulheres têm uma posição diferente sobre esse assunto. As pesquisas não mostram isso. Homens e mulheres têm posições parecidas em relação ao assunto. O número de homens e mulheres que acreditam em A ou B nessa questão são números parecidos. Então, assim, em primeiro lugar, é uma questão que é muito delicada para muita gente e que, para uma mudança na legislação, eu acredito que, em respeito ao que eu entendo por democracia representativa, é que esse assunto seja discutido com a sociedade, que se busque um consenso antes de enfiar a goela abaixo da sociedade uma mudança de lei. Por quê? Porque hoje a lei, do jeito que ela é apoiada pela ampla maioria da população. Ah, mas a população está errada, eu acho que está todo mundo errado. Tudo bem, convença as pessoas que elas estão erradas, mas não mude a lei antes de convencer, porque aí deixou de ser democracia. No momento que você pega e enfia a goela abaixo de mais de 70% dos brasileiros, algo que eles não querem, é muito delicado.